Opa! Só para contextualizar, porque esse é o episódio piloto. A ideia dos vídeos é apresentar uma história em quadrinhos que tenha um cunho histórico e comentar depois sobre o contexto histórico por trás dessa história em quadrinhos. A escolhida para iniciar o primeiro vídeo, então, é O Árabe do Futuro, volume 1, publicado pela editora Intrínseca e escrito pelo Riyad Sattouf. O Árabe do Futuro é uma HQ autobiográfica do francês Riyad Sattouf, que conta a infância dele dividida entre o final dos anos 70 e meados dos anos 80, entre a Líbia, que estava sob o governo do Muammar Gaddafi, e a Síria, sob o governo do Hafez al-Assad. O Riyad Sattouf tem uma mãe britânica, mas com família na França, e um pai sírio. E os dois se conheceram quando estavam estudando na faculdade em Paris. O Riyad Sattouf narra a própria infância sob um aspecto, claro, infantil, mas também sem perder de vista o aspecto político do contexto onde ele vivia. O pai era um doutor em História que tinha umas visões um pouco mais extremas em relação a determinadas áreas políticas. E muito por conta dessa visão é que a família acabou se mudando tantas vezes para o Oriente. A mãe do Riyad Sattouf, então, faz esse contraponto da visão ocidental em relação à cultura oriental também, mostrando um pouco como as culturas diferentes acabam contrastando. E Riyad Sattouf, como criança, acaba achando tudo legal, tudo lindo, mas também com o tempo vai percebendo um pouco um choque cultural que ele sentia em relação ao que ele trazia de casa pela mãe e a visão do pai. Bom, essa obra do Riyad Sattouf faz parte de uma linha de quadrinhos biográficos que é bastante peculiar. Porque, através da narrativa da própria história pessoal, o autor vai mostrando, então, situações políticas dos países ou dos locais onde ele viveu. Então, acaba remontando um pouco a história de um país, ou a história de um período do país, através da própria narrativa pessoal. Um pouco igual a isso também faz a Marjane Satrapi no Persepolis, e, de certa forma, também o Art Spiegelman no Maus e o Altarriba na Arte de Voar. Sob um aspecto um pouco mais técnico, dá para dizer que o Árabe do Futuro tem uma leitura que é bem agradável também, que é bastante fluida. O traço do Riyad Sattouf é uma coisa um pouco mais caricatural, que já é uma marca de outros trabalhos dele também. E ele domina a narrativa sequencial muito bem. E dentro da narrativa tem um detalhe também que é bem legal. Ele atribui para cada país onde ele visita durante a história uma cor dominante, que já ajuda então para fazer um pouco esse reconhecimento do ambiente. Então a França tem uma cor específica, a Síria tem uma cor específica, a Líbia tem uma cor específica, e isso ajuda também a dar aquela localizada na hora que você está lendo para criar uma ambientação mais legal. E bom, a gente já falou bastante sobre a obra, mas afinal, quem que é esse Riyad Sattouf? No próximo bloco. O Riyad Sattouf é um cartunista que colaborou ao longo de 10 anos, entre 2004 e 2014, com o Charlie Hebdo, que é aquela revista satírica francesa que infelizmente ganhou notoriedade em 2015, quando teve sua sede atacada por dois irmãos que alegaram que estariam retaliando a revista por conta de algumas charges satíricas à religião islâmica. E nesse processo acabaram deixando 12 pessoas mortas lá no Charlie Hebdo. O Sattouf, além de chargista, é também roteirista e diretor de cinema. Em 2009, ele escreveu e dirigiu o filme Uns Belos Rapazes, na tradução em português, e em 2014, agora sem título em português, o filme Jackie au Royaume des Filles, e essa pronúncia provavelmente está errada. Ao longo da vida também escreveu outras obras autobiográficas, narrando, por exemplo, a própria adolescência e juventude, e teve o livro Ma Circoncision, em que ele contesta a prática da circuncisão dentro da religião, ou dentro da cultura, melhor dizendo, síria. Com o Árabe do Futuro, o Riyad Sattouf retoma então os temas políticos que, de uma forma ou de outra, sempre fizeram parte da carreira dele, e usa a própria infância para falar sobre a Líbia, sobre a Síria e sobre os regimes ditatoriais que estavam acontecendo lá. Mas, afinal de contas, quem são o Muammar Gaddafi, o Hafez al-Assad e o que estava acontecendo nesses lugares durante esse período? No próximo bloco. Bom, só para localizar então, a Líbia é um país que fica no norte da África, ali pertinho do Egito, e quando o Riyad Sattouf chega lá em 1978, o Muammar Gaddafi já é governante do país.
O Gaddafi é um militar líbio que recebeu treinamento lá na Grã-Bretanha e que em 1969, num golpe militar, acaba derrubando o rei Idris I, começando então uma ditadura bem violenta que vai durar até 2011. Quando Gaddafi assume o poder, lá em 69, ele nacionaliza as indústrias petrolíferas do país, que é uma coisa que acaba sendo seguida por outros países árabes ali da região. E só também para localizar, o petróleo acaba sendo, nesse período, um protagonista de muitos conflitos sociais, políticos e principalmente militares nessa região aqui, mas isso acaba sendo um assunto para outro momento. Voltando para o Gaddafi. Quando ele assume, ele cria um governo que é, ao mesmo tempo, bem personalista e bastante violento também, bem autoritário. Ele pretende se mostrar para a população como um modelo de conduta a ser seguido, quase como se ele fosse mesmo um líder espiritual para a galera. E isso está bem descrito até aqui no Árabe do Futuro em alguns momentos. Ainda dentro dessa lógica do Gaddafi, de servir como um modelo para a população do país dele, em 1975 ele lança o tal do Livro Verde. E o que é esse livro? É uma espécie de manual supostamente escrito pelo próprio Gaddafi, onde ele aborda diferentes áreas do conhecimento, desde religião, comportamento, biologia, e dentro dessas áreas ele dá então orientações para pessoas sobre como se portar, sobre como conduzir a própria vida. Nesse livro também ele acaba propondo alternativas de governo que não são nem necessariamente pelo âmbito capitalista, nem pelo socialista, tem que ter em mente que a gente ainda está num contexto de Guerra Fria, mas que ele pega então um pouco de cada sem ser necessariamente nenhum dos dois, mistura então com conceitos do islamismo e oferece então uma proposta de governo para conduzir o país. No começo de 2011, então, a Primavera Árabe acaba chegando até a Líbia e o país se divide numa guerra civil entre os opositores e os defensores do Gaddafi, até que em outubro de 2011 o Gaddafi é capturado e morto pelos revolucionários. Um outro país que também aparece no Árabe do Futuro é a Síria, que é a terra natal do pai do Riyad Satuf. A Síria também vem ganhando destaque ultimamente por conta de uma guerra que vem assolando o país desde 2011 e as consequências dessa guerra, como uma tremenda crise de refugiados que tem, assim, para dizer o mínimo, dividido opiniões entre a Europa e o resto do mundo. Quando o Satuf chega na Síria, o país já vem sendo comandado pelo Hafez al-Assad, que também assumiu o controle em 1970 através de um golpe de Estado, começando então uma ditadura muito violenta contra a própria população. O pai do Riyad Satuf, ele acaba em alguns momentos até concordando com o Hafez al-Assad, porque os dois compartilham uma visão do pan-arabismo, que é um conceito que visa unificar os países de cultura árabe. Mas ainda assim, dentro da própria história aqui do Árabe do Futuro, você consegue ver alguns exemplos da violência desse governo. O Hafez al-Assad morreu em 2000 por conta de um ataque cardíaco e foi substituído pelo filho dele, o Bashar al-Assad, que é o atual presidente da Síria que está comandando o país ao longo dessa guerra. Bom, em linhas bem gerais, esse é o Árabe do Futuro, então, escrito pelo Riyad Satuf, e um pouco do contexto histórico que envolve a criação dessa HQ. Eu vou colocar aqui na descrição algumas dicas, algumas sugestões de leitura sobre os assuntos abordados, um pouco também sobre a Primavera Árabe, se alguém ainda tiver alguma dúvida. E é isso. Muito obrigado, valeu!